Sem a menor sombra de dúvidas, uma das franquias que mais vem sendo maltratada nos últimos anos é a franquia O Exterminador do Futuro, mal gerida, mal aproveitada e mal produzida. E se engana quem acha que isso só começou a acontecer recentemente. Esse descaso já vem acontecendo desde o final dos anos 90, e no vídeo de hoje eu vou te contar a história da triste queda da franquia O Exterminador do Futuro, e como o mau gerenciamento transformou uma das marcas mais populares do gênero de ação em um produto que gera estranhamento nas pessoas só de ouvir o nome. Com toda certeza, O Exterminador do Futuro foi uma das mídias mais populares dos anos 80 e 90. Você que é mais novo, provavelmente deve ter um parente mais velho que é apaixonado nos dois primeiros filmes da franquia. Eu, por exemplo, tenho meu pai, que tem um quadro gigantesco do T-1000 na casa dele. E não é pra menos, já que são duas obras incríveis. Eu particularmente gosto muito do segundo filme, um dos grandes filmes do gênero de ação. O primeiro Exterminador do Futuro foi um sucesso inesperado. Ninguém botava fé nesse primeiro filme. O James Cameron na época era um diretor quase que desconhecido, que só tinha dirigido um filme antes, Piranha 2, e ele teve muita dificuldade em vender seu projeto para os estúdios. Ninguém queria produzir ou distribuir, mas ele fez um acordo com Gale Anne Hurd, onde ele iria vender os direitos do filme para ela, por apenas $1 se ela ajudasse a produzir o filme. E após isso, as coisas começaram a andar para frente. A Gale conseguiu um acordo de distribuição com a Orion Pictures, e eles finalmente conseguiram o orçamento necessário para colocar a produção em prática. Que aliás, os vídeos de behind the scenes que mostram a produção desse filme são incríveis, e eu recomendo a todo mundo assistir. É praticamente um material histórico. E no dia 26 de outubro de 1984, O Exterminador do Futuro seria lançado nos cinemas para um enorme sucesso crítico e comercial, arrecadando uma bilheteria de $78 milhões, mais de 10 vezes o seu orçamento. E o sucesso do filme impulsionou imensamente a carreira do Schwarzenegger e do James Cameron. E apenas 7 anos depois, a sequência seria lançada, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Muita gente na época do lançamento do primeiro filme achou que ele teria uma sequência rapidamente, por conta do grande sucesso que ele teve. Mas não, o James Cameron foi trabalhar em outros projetos como Alien. Ele é um cara que já disse que não tem pressa em fazer seus projetos. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Mas a produção desse segundo filme é curiosa porque ela foi rápida pelo escopo que ele teve. Após fazer O Segredo do Abismo, o James Cameron decidiu que era hora de fazer a sequência do Exterminador do Futuro. E ele se reuniu com o Schwarzenegger para discutir ideias sobre a sequência, só que tinha um problema. Ele não era o dono dos direitos do filme. Lembra que ele vendeu o filme por $1 para Gale Anne Hurd? Então, a Gale acabou vendendo o filme para Rendale Film Corporation. E o James Cameron acabou tendo atritos com o líder da Rendale. E por isso, o Cameron persuadiu a Karoko Pictures a comprar os direitos para que eles pudessem produzir o segundo filme. E como a Rendale Film estava em falência, a Karoko conseguiu comprar a obra por $15 milhões em maio de 1990. E instantaneamente após isso, O Exterminador do Futuro 2 foi anunciado com data de lançamento para julho de 1991. E a produção desse filme aconteceu de maneira relâmpago. O James Cameron já revelou em entrevistas que a produção de Exterminador 2 foi o momento mais exaustante de sua vida, onde ele chegou a trabalhar 20 horas por dia por várias semanas seguidas. Mas pelo menos no final tudo deu certo. O Exterminador do Futuro 2 foi lançado no dia 3 de julho de 1991, o filme custou $102 milhões, na época foi o maior orçamento da história, e mais uma vez foi um enorme sucesso crítico e comercial, arrecadando $519 milhões nas bilheterias mundiais, quebrando inúmeros recordes e chegando a ser a terceira maior bilheteria da história do cinema. E como eu disse no início, eu gosto muito desse filme, um dos melhores filmes de ação que eu já vi, que diferente do primeiro filme, esse aqui envelheceu muito bem. Um exemplo disso é aquela cena da perseguição no canal de Los Angeles, que é incrível até hoje. E após o lançamento do segundo filme e do sucesso que ele fez, o James Cameron disse em entrevistas que talvez haveria pressão em cima dele para um terceiro filme, e foi exatamente isso que aconteceu. E aqui começa o início da queda da franquia. A Karoko Pictures, que era a nova dona da franquia, queria muito fazer um terceiro filme e fechar uma trilogia, mas na época, lá em 92, o James Cameron não tinha interesse em fazer mais um filme na época. Para ele, a história não tinha mais para onde ir. Mas mesmo com o Cameron não tendo interesse, a Karoko seguiu com o desejo. Em 93, iniciou planos para fazer um novo projeto da franquia, mas aí surgiu o primeiro problema. Ninguém queria trabalhar no projeto, ninguém queria assumir essa bucha que era grande, e por isso o projeto acabou não acontecendo naquele momento. E 2 anos depois surge um segundo problema, a Karoko Pictures acaba indo à falência, e aí os líderes decidem vender os direitos de O Exterminador do Futuro. E aí acabou acontecendo uma coisa que prejudicou muito esse terceiro filme, que foram as disputas para ver quem seria o novo dono da franquia Exterminador do Futuro. E isso foi uma tremenda confusão que durou 3 longos anos de extensas disputas na justiça.
Justiça, que envolveram até o James Cameron e o Arnold Schwarzenegger. No final das contas, Mario Kassar e Andrew Vania ganharam a disputa e passaram a ser os novos donos de Exterminador do Futuro. Em 1998, no mesmo ano, criaram a C2 Pictures, que seria o novo estúdio responsável pelas obras da franquia Exterminador do Futuro. O Mario e o Andrew queriam que o James Cameron cuidasse do roteiro e direção do terceiro filme. O James Cameron até aceitou, só que naquele momento ele estava muito ocupado com Titanic e pediu para que eles esperassem mais 2 anos, o que eles recusaram porque queriam que esse terceiro filme acontecesse rápido, para recuperar o dinheiro que investiram. Mas isso não ocorreu, e esse terceiro filme só iria lançar quase 5 anos depois deles comprarem os direitos. Exterminador do Futuro 3 teve um desenvolvimento muito conturbado, por conta de diversos atritos criativos que aconteceram entre produtores e o diretor. Para você ter uma ideia, 3 diretores diferentes chegaram a assumir o projeto, e no dia 2 de julho de 2003, o Exterminador do Futuro, A Rebelião das Máquinas, era lançado. E apesar de ter feito uma bilheteria de mais de 400 milhões de dólares, a C2 Pictures considerou o filme uma decepção comercial, e considerou vender os direitos da franquia. E eu confesso que eu não acho esse filme de todo ruim. Pra mim, a desgraça da franquia tá lá na frente e já a gente vai falar disso. Enfim, Exterminador 3 tem 2 coisas que me incomodam bastante. Ele é um filme mais idiota e mais infantilizado que os outros 2, isso é claro. Aquela cena da chegada do T-800 que faz paródia com o segundo filme é ridícula e vergonhosa. E outra coisa é o John Connor fracassado, e a relação dele com a Kate é chatíssima e insuportável ao longo da história do filme. E agora chegou a hora de falar do filme mais subestimado da franquia pra mim, O Exterminador do Futuro, A Salvação. E só pra deixar claro que eu ainda pretendo fazer um vídeo separado só sobre esse filme. Os planos pra esse filme começaram logo após o lançamento do terceiro. A C2 Pictures achou que era hora de dar novos ares pra franquia, e ao invés de fazer um filme de novo no passado, eles decidiram fazer um projeto no futuro, na Terra devastada, no auge da batalha entre Skynet e humanos. O que pra mim foi uma ideia acertadíssima. Traz um novo olhar pra essa história, um novo ambiente. E é uma pena que não tivemos mais projetos da franquia ambientados nesse futuro. E 2 roteiristas foram contratados para começar a escrever a história. Um deles, o Ted Elliott de Piratas do Caribe. Só que o projeto foi colocado em pausa do nada. Lembra que eu falei que a C2 Pictures achou a bilheteria do terceiro filme decepcionante e que eles estavam pensando em vender a franquia? Então, isso realmente aconteceu. Em 2007 foi anunciado que a Hawson Company comprou a franquia da C2 e agora eram os novos donos de Exterminador do Futuro. Em 15 anos a franquia teve 3 donos, um tremendo absurdo, que entra naquilo que eu falei, o mau gerenciamento. Os executivos não sabendo o que fazer e como usar a franquia. Os novos donos demitiram os antigos roteiristas e contrataram 2 novos, mas 6 meses depois eles também foram demitidos. E aí eles trouxeram os 2 roteiristas do terceiro filme para escrever A Salvação, John Bracato e Michael Ferris. E foi aí que o filme começou a acontecer de fato. E em maio de 2009, Exterminador do Futuro, A Salvação foi lançado nos cinemas. A Hawson tinha planos de fazer 2 sequências do filme se ele fizesse sucesso, que iriam explorar a fundo a guerra entre Skynet e humanos. Mas para minha tristeza, A Salvação não conseguiu bater as expectativas de bilheteria da Hawson e os planos foram cancelados. Como deu pra perceber, eu achei esse filme muito legal. Adoro esse mundo pós-apocalíptico e tem uma ambientação muito foda. Gosto dos personagens e o filme dá tempo pra você se envolver com eles. As cenas de ação são bem executadas, acho a história envolvente com um olhar diferente e sombrio nessa trama entre Skynet e humanos. E é realmente uma pena que eles não tenham seguido com essa linha do tempo e focado no futuro, porque ficar voltando no passado toda hora e trazendo o Exterminador de volta uma hora cansa. Como o quarto filme não teve um retorno esperado de bilheteria, a Hawson acabou tendo um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares, e eles acabaram tendo que vender os direitos da franquia para conseguir sobreviver. E em 2012, a Annapurna Pictures confirmou que adquiriu o Exterminador do Futuro, mais uma vez a franquia mudando de mãos, uma coisa impressionante, quase uma maldição. As pessoas não sabiam a forma como lidar com o Exterminador do Futuro, mas a Annapurna prometeu mudanças, que eles iriam respeitar o legado de James Cameron e que iriam produzir filmes de altíssima qualidade e expandir a franquia além do cinema, o que no final das contas a gente viu que era uma grande conversa fiada. Eles conseguiram piorar o que já estava ruim. Em 2013, o novo filme da franquia foi anunciado, O Exterminador do Futuro Genesis, que seria produzido em parceria pela Annapurna e pela Skydance Media, e a distribuição ficaria em cargo da Paramount. E a primeira notícia que surpreendeu todo mundo, que deixou os fãs completamente irritados, foi que esse filme seria um reboot total da franquia, que iria deixar de lado a história de todos os outros filmes. Isso causou um certo hate na fanbase. Por que aquilo? Eles disseram que iriam respeitar o trabalho do James Cameron e 5 minutos depois anunciam que vão deixar de lado tudo que o cara criou. Fica difícil. E mesmo com as críticas dos fãs, eles seguiram com a ideia. No dia 1 de julho de 2015, Exterminador do Futuro Genesis era lançado e foi uma grande tragédia. E se a franquia já estava em maus lençóis, esse aqui veio
pra enterrar ela de vez. Esse filme aqui manchou muito a imagem de Exterminador do Futuro, é uma abominação completa, que pra mim não tem nada de bom. A história é completamente ridícula, que não tem nada a ver com a obra criada pelo Cameron. Parece até um mundo novo, e é aquilo. Se eles queriam fazer isso, era melhor ter criado uma franquia nova e não usar o nome de Exterminador do Futuro. Os personagens não têm graça nenhuma, eles conseguiram a façanha de deixar o T-800 chato. Inventaram um John Connor Terminator, a direção é bizarra, as cenas de ação são falsas, a trilha sonora é genérica, um completo desastre. E repetindo seus anteriores, esse filme foi uma decepção comercial, não atingindo as expectativas do estúdio de bilheteria. E igual o quarto filme, também era planejado que Gênesis fosse o início de uma nova trilogia que acabou sendo cancelada logo após. Gênesis prejudicou muito a franquia com o público, e não só por ele ser ruim, porque a história e a cronologia estavam uma completa bagunça que ninguém conseguia entender nada. Mas a Annapurna e a Skydance não iriam desistir tão facilmente. E em 2019 nós tivemos o último filme da franquia lançado, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, esse que veio para tampar o caixão. Tentaram até trazer o James Cameron de volta como produtor executivo para ver se ele conseguia amenizar a desconfiança dos fãs, mas não tinha muito o que ele fazer. Esse filme seria uma continuação direta do julgamento final, excluindo todos os outros filmes e deixando as pessoas mais confusas ainda. Enfim, Destino Sombrio foi um fracasso colossal, a segunda maior bomba de bilheteria de 2009, gerando um prejuízo de mais de 130 milhões para os envolvidos no projeto. E os motivos desse fracasso são simples. Primeiro, que a franquia estava manchada por conta dos outros filmes, principalmente do Gênesis. Segundo, o marketing foi muito ruim, não vendeu o filme bem, não explicou direito que era uma sequência do segundo filme e deixou as pessoas confusas e sem interesse de ir assistir. E após esse fracasso, a Skydance anunciou que não iria mais produzir nenhum filme de Exterminador do Futuro. E o atual estado da franquia Exterminador do Futuro é muito triste. A marca se encontra no limbo, no fundo de um buraco negro, com o único projeto anunciado sendo um anime para Netflix. E é muito triste ver uma franquia com tanto potencial a ser explorado, com uma lore e um universo bem legais, ter sido tão mal gerida, por pessoas incompetentes, que tentavam uma ideia, dava errado e vendiam. Um ciclo vicioso que manchou a obra. Uma marca ter 5 donos diferentes em 25 anos é uma loucura, e nenhum desses donos teve controle criativo e planos decentes. Todos fizeram no automático, que mostram que eles não sabiam o que fazer com o Exterminador do Futuro. A obra, que foi gigantesca nos anos 80 e 90, foi destruída ao longo das últimas décadas. Foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre a queda da franquia Exterminador do Futuro, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo para me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, a gente se encontra na próxima, beleza? Fui!